A saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distinguam, com precisão, os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. À distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Se você olhar para o gráfico, você percebe isso. Para essa distância de 1 metro em relação ao professor, o nível sonoro ligado aqui à fala do professor é de 60 decibéis. Um nível sonoro de 60 decibéis para essa distância de 1 metro. E à medida que essa distância em relação ao professor aumenta, o nível sonoro vai caindo, o nível sonoro vai diminuindo nessa situação. Considere, ainda, que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Então, o ruído sonoro, nesse caso, ele pode chegar a 45 decibéis. Mas para que o professor seja compreendido, para que, na fala do professor, as pessoas entendam o que é que ele está dizendo, é necessário que o nível sonoro da fala desse professor esteja 5 decibéis acima do ruído. Poxa, se o ruído é de no máximo 45 decibéis, então o nível sonoro da fala do professor tem que ser de pelo menos 50 decibéis. O nível sonoro da fala do professor não pode ser menor do que 50 decibéis, porque o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Então, pelo menos ali 50 decibéis para cima, em outras palavras. Para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de... Olhando para o gráfico, eu tenho que os 50 decibéis vai estar bem aqui, ó, nessa nossa linha vermelha que eu marquei para você. Por quê? Porque se aqui é 60... Se aqui eu tenho 60 decibéis e aqui eu tenho 40 decibéis, no meio eu teria a média entre esses dois valores. Então aqui no meio eu vou ter 50 decibéis, beleza? Aqui no meio eu terei, ó, 50 decibéis. E aí para 50 decibéis, olha só, o cara ele pode estar mais ou menos aqui, ó, a uma distância de 3 metros no máximo do professor. Se você ficar a mais de 3 metros do professor, o nível sonoro da fala do professor vai ser menor do que 50 decibéis. Consequentemente, não vai dar para você entender o que o professor está dizendo. Então, para um valor máximo do ruído de fundo, que é esse ruído de 45 decibéis, a maior distância que você pode estar do professor, para quem ainda consiga compreender sua fala, é uma distância de 3 metros, conforme a informação do gráfico. Letra A, melhor escolha aqui pra gente. Ele deu a distância para você no gráfico em metros, é só você fazer essa correlação. Questão de número 124, gabarito, letra A.